Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson. Nós estamos retornando o nosso período de recesso e já vamos retornar com todo o gás. Afinal de contas, nós não temos tempo para perder. Conhecimento é importante, nós devemos aproveitá-lo para crescermos cada vez mais, tá certo? Então a aula de hoje é de História. Já pegue aí o seu livro para você acompanhar comigo. Eu tô com o meu aqui. Faço as minhas anotações à medida que eu vou discutindo com vocês. Vocês devem fazer o mesmo também para que a qualidade do estudo de vocês se aperfeiçoe, tá certo? A outra observação interessante é que você vá grifando. Se você tiver alguma dúvida na leitura do texto, você anote de lado e pode lançar as perguntas lá no WhatsApp, como eu sempre digo. E aí eu quero parabenizar alguns alunos que têm feito isso, tá certo? Alguns alunos têm vindo no WhatsApp e têm perguntado: professor, eu não entendi essa pergunta, o senhor pode me explicar? E aí eu vou lá e respondo com um áudio, fazendo uma rápida explicação, tá certo? Então, aula de História, a página é a 94 e nós estamos dando início a uma discussão relacionada ao uso da linguagem. Quando você fala em linguagem, automaticamente você fala em língua. E a língua é que permite a comunicação. Na página 95 você vai observar sete figurinhas que permitem com que a linguagem ela possa cumprir o seu papel, que é comunicar, que é transmitir saberes. Você vai ter a carta, o telefone, o orelhão popularmente conhecido, o telefone celular. Vai ter o smartphone, o telégrafo, vai ter o fax e a própria internet. Claro que isso seguindo uma linha cronológica. Eu não falei aqui, mas dentro de cada imagem tem dizendo aí aproximadamente o período em que surgiu cada um desses elementos. A linguagem, ela tem então a função de comunicar, de transmitir saberes. Então, o que eu estou fazendo agora é fazendo o uso da minha linguagem para transmitir um saber elaborado, certo? Para que vocês possam adquirir novos conhecimentos. Então, acredita-se que a linguagem surgiu há cerca de mais ou menos 40 mil anos atrás. Antes, os homens eles se comunicavam através de imagens, de gestos. Eles não tinham uma linguagem elaborada. Isso falando no contexto histórico aplicado aqui. Eles não sabiam que isso era um lápis, até porque na época nem existia, né? Mas vamos dizer que se assim fosse, eles não saberiam dar esse nome, lápis, para isso. Isso foi se desenvolvendo com o passar dos anos, e aí eles foram construindo e aplicando palavras para cada objeto que eles podiam ter. Uma coisa interessante é que nós discutimos no início das nossas aulas, ainda quando nós estávamos na escola, sobre a questão do nomandismo. Naquele momento a linguagem ela já havia surgido, mas quando os grupos eles começaram a se separar, certo? Um ia para uma direção, outro para outra, outro para outro, para outro, fez com que a linguagem ela fosse se ampliando e se modificando. Por quê? Porque se em uma região isso daqui fosse o lápis, em uma outra região que eles descobrissem o lápis, eles não iam ter como chamar de lápis, porque eles não sabiam que o nome era lápis. Então eles iam inventar um outro nome para o lápis. Isso fez com que surgissem os idiomas ou os dialetos. Na página 96, lá no primeiro parágrafo, vai dizer que hoje no mundo existem aproximadamente 6.000 idiomas. É muita coisa, né? Então vamos dizer que o lápis hoje aqui, em 6.000, vai existir 6.000 palavras diferentes para dar ao lápis. Agora um detalhe interessante, fique registrado aí na mente de vocês. Nem todos os objetos ou todas as coisas assim, por assim dizer, existem em todos os lugares. Então vai ter algum lugar que uma palavra ela pode não ter uma tradução, tá certo? O idioma mais falado no mundo é o chinês. E isso é óbvio porque é a maior população do mundo, mais de 1 bilhão de pessoas. O segundo mais falado é o inglês
visto que é uma linguagem universal. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós falamos português, mas na escola estudamos inglês. E assim em muitos outros países. Então, além do inglês já ter naturalmente nos seus próprios países de origem muitas pessoas falando, também existem muitos outros de outros países que também aprendem o inglês. O nosso idioma em especial, a língua portuguesa, é o 7º mais falado do mundo. E aí você pode observar no mapinha da página 96 que nós temos o Brasil, o Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Timor-Leste. São todos os países que também falam língua portuguesa. Qual é o país que tem mais pessoas falando o nosso idioma? O nosso, é claro, porque é o país que tem a 5ª maior população do mundo. Logo, por tabela, vai ser o que tem o maior idioma em relação aos países que falam a língua portuguesa. Além da questão da linguagem oficial de idioma, nós também temos os dialetos aqui no Brasil. Então, a língua portuguesa não é o único idioma falado. Nós também temos alguns dialetos que são da origem dos indígenas. No caso, nós temos 274 dialetos diferentes aí nas tribos indígenas. E é interessante observar que algumas tribos indígenas, devido já ter tido contato mais próximo com as cidades, com o campo povoado, eles já adquiriram também o domínio da língua portuguesa, mas mantém, claro, o seu dialeto vivo. Além dos idiomas, dos dialetos, nós também temos a linguagem das libras, né? Que são dos surdos. Eles não são mudos, porque falar não se fala apenas com o som, mas você também pode falar com as libras, certo? Então, eles têm o alfabeto deles, que está aqui na página 97, vocês podem fazer uso deles para se comunicar, é claro, com algum surdo, mas não se restringe apenas a letras, também tem sinais. Vocês podem estar pesquisando na internet, inclusive tem sites especializados onde você escreve lá alguma palavra, alguma coisa, e ele já dá um sinal específico para essa palavra. É interessante que a Libras ela veio justamente para romper com a impossibilidade do surdo se comunicar com aquela pessoa que produz o som. Agora ela tem essa possibilidade. Inclusive ontem eu estava assistindo um filme que eu não vou dizer o nome, porque ele não é muito bom assim para criança assistir, que é terror, mas que no filme eles não falavam. Ninguém falava nada, mas eles tinham a Libras. E aí eles conseguiam se comunicar e transmitir as informações, certo? Então, essa é a discussão da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vejam o quão importante é a comunicação. Muitas vezes a gente não se atenta para esse detalhe, mas a comunicação ela é extremamente importante. Imagina aí, a gente está em um período de isolamento social. Já tá chato, porque você não pode sair de casa, não pode passear na casa da família. Já tá chato. Mas agora pegue e amplie isso para que você nem mesmo possa se comunicar com as outras pessoas. Ficaria muito mais difícil. Então, para a atividade de hoje, nós vamos ter as perguntinhas da página 95 até a página 98. Vocês podem responder no próprio livro, tira a foto e envia para mim no WhatsApp, que eu vou fazer o arquivamento no portfólio de cada um de vocês, tá certo? Lembrando também que o comentário de vocês aí representa a presença de vocês, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula e tchau, tchau!